Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa também que está a ver em direto no Facebook e diferido pode escutar nesta rádio aos sábados e domingos às 21 horas e também na televisão independente de Moçambique, que domingo, terça e quinta-feira também às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima, mais uma vez a debatermos os temas mais candentes da semana. E o que não faltam, né? Desta vez não em Lisboa, mas já é Maputo. Mas em Maputo. Ou seja, não há barreiras para as novas tecnologias. Muito bem, vamos ao seu Foco de Semana. É um programa que vamos olhar para a grande entrevista que o padre Filipe Couto concedeu esta semana ao semanário Savana. Vamos também comentar a carta de Manuel Chang, os números os dados do INE que desmentem a CNE-STAI e também a visita do presidente da República a Lisboa, alguns pontos que vamos tocar que não tocamos na edição anterior, mas por enquanto o Fernando Lima escolheu como seu Foco de Semana os números sobre a corrupção em Moçambique. São números da organização Transparência Internacional, que se dedica muito a estes temas, e isto é um barómetro sobre corrupção global em África. Foram analisados 35 países. Dos 35 países, Moçambique faz parte desse grupo. O total de entrevistas são cerca de 47 mil entrevistas. Dos dados de Moçambique, e não consegui fixar todos estes números. Número. 35%, é um inquérito que foi feito em setembro do ano passado. Em Moçambique, 35% dos inquiridos disse que nos últimos 12 meses tinham pago um suborno, um saguato, uma gratificação a diversas instituições, nomeadamente nas escolas, nos postos de saúde, a funcionários do governo ou à polícia. A polícia, infelizmente, é a instituição que as pessoas identificam mais facilmente como sendo o alvo de corrupção, ou onde há maior pressão sobre os cidadãos. Isto também, em termos africanos, a polícia foi a instituição que foi mais visada sobre atos de corrupção. Em Moçambique, em relação às escolas públicas, 22% dos inquiridos disseram que tiveram que pagar algo aos funcionários das escolas para terem os seus filhos a estudar, e em relação aos postos de saúde, 17%. Aqui os dados encorajadores são que, em relação a 2015, quando foi feito o outro inquérito, os dados em relação às escolas públicas eram de 26% e em relação à saúde de 23%. Em relação à polícia, as percentagens diminuíram de 28% para 40%. O inquérito tinha uma pergunta sobre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E, portanto, em Moçambique, 23% dos inquiridos pensam que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são corruptos, e aqui o dado é interessante, porque, ao contrário das outras estatísticas, onde houve uma significativa diminuição em relação ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. E qual é o período que foi feito este inquérito? Só para percebermos, talvez, até que ponto é que estes escândalos das dívidas ocultas podem ter influenciado esse resultado? Claramente, porque em 2015 ainda não havia esta percepção em relação às dívidas ocultas. Portanto, exatamente em 2015 apenas 19% dos inquiridos achavam que
o Presidente e o Primeiro-Ministro estavam envolvidos. Portanto, houve uma evolução em 4% de pessoas que acham que o Presidente e o Primeiro-Ministro também estão envolvidos em corrupção. Em África, há uma percepção de que 25% dos inquiridos pagaram um suborno nos últimos nos últimos 12 meses. Isto extrapolando os números desta amostragem, significa que 130 milhões de africanos nos 35 países pagaram uma qualquer espécie de suborno a instituições, sobretudo a instituições públicas. São números do barómetro africano. As estatísticas, como sempre referimos, valem o que valem, mas são indicadores que nos devem preocupar, e é importante, quer ao nível da sociedade civil, quer ao nível das instituições de governo, que continue este combate da corrupção, porque também significa atrasos em termos da luta pelo desenvolvimento e também na luta pela democracia. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora para o primeiro tema que elencamos para este programa. Na edição de hoje do Semanário Savana, publica-se uma entrevista com o padre Filipe Couto, que este ano completa 80 anos de idade e 50 de sacerdócio. Falou da sua formação como padre, do seu percurso na Frelimo e as suas várias crises dentro da Frelimo, das dívidas ocultas. Comentou sobre a Renamo e também da Igreja Católica. O que lhe pareceram esses comentários do padre Filipe Couto? Está muito lúcido para a idade dele? Está super lúcido, ou seja, aquilo que eu acho é que o padre Couto continua igual a si próprio, continua a ter uma grande capacidade de análise e de perceber os fenómenos sociais e políticos em Moçambique, e também, numa outra faceta que o caracteriza, ele não tem problemas em expor as suas ideias e aquilo que pensa, e essa foi uma faceta que sempre o marcou na sua ligação com a Frelimo. A questão interessante é de que nos anos da Revolução, nos primeiros anos da independência, o padre Couto era praticamente uma figura completamente desconhecida. E é interessante que nos últimos anos, para dizer possivelmente quase nas últimas 2 décadas, o padre Couto ganhou esse estatuto muito especial de analista da sociedade moçambicana, mas também uma pessoa que tem um sentido muito crítico para analisar a própria Frelimo enquanto força política dominante no nosso país. E depois tem uma das passagens interessantes quando ele perguntado sobre a questão das dívidas ocultas, e diz que o prender Guebuza seria contraproducente porque mexe com este conceito de autoridade. Ou se na tradição africana? Bem, não sei. Eu já falei com o padre Couto depois desta entrevista sair. Falámos de vários aspectos, não toquei este aspecto, mas é algo que me surpreende, porque há uma certa reverência em relação ao poder, o que não é muito habitual no padre Couto. Portanto, eu gostava de perceber melhor o que é que significa isto, de que o presidente que abusa não deve ser preso, porque certamente que a sua explicação é muito mais profunda que o simples facto de não se prender, ou deve-se passar ao lado da prisão do antigo chefe de Estado. E também sugere reformas
usadas dentro da própria Frelimo. Por exemplo, quando diz que Alberto Chipandi e também Pachunuapa devem descansar e dar espaço aos jovens. Algo um pouco impensável. Sim, esta é uma outra faceta muito interessante, assim como ele acha que o seu tempo já passou, não obstante ter o direito à opinião de que todos temos, independentemente da idade das pessoas, mas é particularmente cáustico em relação a Pachunuapa e Chipande, que, como sabemos, têm posições muito preponderantes nas estruturas políticas da Frelimo. E eu acho que ele, exatamente por ter essa percepção, faz esta afirmação muito destemperada e que o jornal, inclusive, escolheu para título da entrevista. E nunca escondeu também uma espécie de admiração em relação ao falecido líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, quando diz que Dhlakama era um fenômeno. E são comentários que até já fizemos aqui neste programa, o facto de o Sufo Mamad continuar nas matas. Ele argumenta de que ele devia sair e fazer política porque ele não é Afonso Dhlakama. Sim, aliás, é um erro e, como dizes, já o referimos aqui, não há dois líderes iguais. Seria um erro, por exemplo, Chissano tentar equiparar-se a Samora Machel, como seria um erro José Eduardo dos Santos tentar ser Agostinho Neto. No caso da RENAMO, claramente, o Sufo Mamad não é Dhlakama, não tem esse carisma e, na opinião do Padre Couto, começa a ser um pouco preocupante o facto de ele continuar na Gorongosa, portanto, não se expondo de alguma forma ao plebiscito do eleitorado, uma vez que o seu concorrente direto, neste caso o Presidente da República, embora não haja campanha eleitoral, está, na prática, a fazer a campanha eleitoral. Aliás, tem animado muitas reuniões de caráter estritamente partidário nas últimas semanas, nomeadamente a partir do momento em que apresentou formalmente a sua candidatura junto do Conselho Constitucional. Outro tema incontornável é o caso Samito Machel Júnior. É alguém de dentro, que Padre Couto, conhecedora da própria Frelimo, em que diz que Samito Machel representa uma facção de lá de É apenas uma confirmação daquilo que sempre pensamos. Para além de ser uma facção em termos de métodos, em termos de tentar recuperar uma Frelimo que só existe na cabeça das pessoas atualmente, o fenómeno Samito também representa outro lobby de pressão política que tem a ver com algumas questões que não estão escritas, mas que são de alguma forma aceites pelos militantes da Frelimo, nomeadamente o cisma em relação às eleições de 2024. Ou seja, é ponto assente que em 2024 será a vez do centro, é ponto assente que já existem 2+1 candidatos, ou seja, 2 mais ou menos correndo por dentro e uma candidata correndo por fora e, de algum modo, a corrente sulista sente que é tempo demasiado ter que esperar por 2029 para submeter de novo uma candidatura e, por isso mesmo, defende que se subvertam estas regras, repito, que não estão escritas, mas que são
digamos, como que um ponto assente entre os militantes da Frelimo. Para fechar, ele também fecha a defender reformas na Igreja Católica, sobretudo a questão que tem a ver com os casamentos, é um tema controverso, e ele lança este debate numa altura em que o chefe máximo da Igreja Católica visita Moçambique, ele que é também considerado o Papa Francisco um reformista. Não é por acaso que ele faz esta declaração. Exatamente, ou seja, habitualmente o Padre Couto não faz, o que é irónico, habitualmente só é entrevistado ou só lhe são feitas perguntas sobre a Frelimo ou as políticas em Moçambique. Neste caso, e dada a proximidade da visita do Papa Francisco, há também aqui um olhar, uma tentativa de olhar introspectivo sobre a Igreja, e claramente o Padre Couto nestas questões representa, digamos, uma visão de mais abertura, mais liberal em relação à Igreja, em consonância com aquilo que tem advogado o atual Papa argentino. Portanto, diríamos que o Padre Couto estaria em maior oposição em relação a João Paulo II ou a Bento XVI, mas parece-nos mais em consonância com o Papa Francisco. Há uma pergunta que ficou por fazer, claramente, se o Papa Francisco vem ou não, ou é um contributo ou não para a campanha eleitoral da Frelimo, e no momento em que há muitas interrogações sobre a natureza confessional da violência em Cabo Delgado, se a visita do Papa Francisco a Moçambique poderá ser um elemento de concórdia ou de maior crispação em relação, por exemplo, ao islamismo em Moçambique. Muito bem, vamos ao nosso segundo tema, que é o caso Manuel Chang. Voltamos a ele. Depois de alguns interregnos em alguns programas, Manuel Chang mandou uma carta ao Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul a solicitar a execução da extradição para Moçambique, argumentando que tem direito de ser extraditado para o seu país de origem. Aparentemente, Matusa, o anterior ministro, não deixou nada escrito e nem notificou as partes sobre a decisão que tomou. Apenas saiu um comunicado de imprensa que circulou e também nós tomamos conhecimento através desse comunicado. São outras cartadas que Manuel Chang está a jogar? São cartadas de Manuel Chang e são cartadas de um escritório de advogados poderoso na África do Sul. Lembramos mais uma vez que este é o escritório de advogados dos Guptas, a família económica que apoiou o antigo presidente Jacob Zuma e pelo qual o antigo presidente da África do Sul não só perdeu o seu posto com a acusação de que a família Gupta teria capturado o Estado, como levou a grandes declínios de popularidade do próprio ANC. Portanto, e ao longo deste processo e desde janeiro, este escritório mostrou uma grande capacidade de argumentação, muitas vezes manipulando a própria opinião pública, dando a entender que era um facto consumado a extradição de Manuel Chang para Moçambique. Portanto, aquilo que o jornal traz a público esta semana são novas facetas de uma mesma iniciativa e que se manteve inalterável desde o primeiro dia em que Manuel Chang entrou na prisão na África do Sul. Neste caso, há uma nova faceta que é, aparentemente, e segundo o jornal e segundo os documentos a que o jornal teve acesso, o antigo ministro moçambicano nega
nega todas as acusações que lhe são feitas, quer da parte moçambicana, E também quer da parte de Nova Iorque. quer da parte americana. Bem, para além dos elementos factuais, ou seja, de se constatar este posicionamento, este tipo de argumentação vale o que vale, porque apenas em sede de julgamento este posicionamento dos advogados de Chang, que refletem, em última análise, a posição do antigo ministro, terão que ser confrontados com as evidências que a Procuradoria, ou se foram aos Estados Unidos, exatamente, também os procuradores americanos terão que trazer à colação em sede de julgamento, independentemente desse julgamento decorrer nos Estados Unidos ou em Moçambique. E também o chefe do Departamento de Relações Jurídicas Internacionais desse Ministério, do Ministério da Justiça da África do Sul, confirmou que os Estados Unidos enviaram um requerimento a solicitar a não prosseguirem com a operação de extradição de Manuel Chang para Moçambique. Bem, aqui quero parecer que há uma zona de penumbra, uma vez que em Moçambique neste momento circulam dados contraditórios, nomeadamente que terá sido o requerimento do Fórum de Monitoria do Orçamento que travou, ou a coligação que está por detrás do Fórum de Monitoria do Orçamento que travou a extradição para Moçambique. Portanto, este ponto precisa de ser melhor aclarado se de facto as autoridades americanas submeteram ou não um recurso, e o que está pendente neste momento junto das autoridades judiciais sul-africanas é apenas o pedido moçambicano. E também no campo da especulação corre de que Manuel Chang pode ser usado como uma moeda de troca para alguns interesses que os Estados Unidos querem, e daí os Estados Unidos não terem recorrido da decisão. Mas também podem não ter recorrido da decisão porque ainda não foram notificados de que, oficialmente, de que Manuel Chang é para ser extraditado para Moçambique. Aqui, Francisco, entramos de facto na área da conspiração. Não há qualquer evidência que os Estados Unidos, depois de terem mostrado toda um grande pujança, envolvimento pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, de repente tenham atirado a toalha ao chão. É verdade, sim, que existe este tipo de argumentação de que haveria um quid pro quo em relação ao mapeamento das mesquitas, é o que tem corrido, mas não há qualquer evidência, confirmação de que isso seja verdade. Mas a confirmar-se uma tal situação, isto é um assunto muito melindroso, porque mexe com uma comunidade muito, muito influente em Moçambique, e sobretudo quando, portanto, a confirmar-se que não seria inclusivamente uma iniciativa das autoridades moçambicanas, mas que as autoridades moçambicanas terão passado essa responsabilidade para um outro Estado ou para um outro naipe de serviços de informações. E também tomamos conhecimento que, ainda no mesmo caso das dívidas ocultas, que o Tribunal Supremo chumbou o pedido de habeas corpus de 4 arguidos. Estamos a falar de Antônio Carlos de Rosário, Gregório Leão, Ndambi Guebuza e também do Bruno Tendano. Os advogados argumentavam para pedido deste habeas corpus na base de um estatuto do CIS que advoga que não podem ser detidos no exercício das suas funções. Mas é curioso aqui que também usaram o mesmo estatuto para argumentar a favor de Ndambi Guebuza, ou seja, estão a nos informar que Ndambi Guebuza era membro do CIS, o que o tribunal diz que não ficou provado. Aparentemente todos parecem que são membros do CIS. Vimos o julgamento de Zof Moyano, que tinha o nome de Washington Dube, também a argumentar que é membro do CIS. Bem, começando pelo fim, parece que a designação de Ndambi Guebuza cai tipicamente naquilo que se designa por bufo, ou seja, o termo bufo decorre de uma tradição que vem dos tempos da PIDE, no tempo colonial. O bufo não era propriamente
o funcionário da PID, portanto, da polícia secreta, mas é o informante, o informador. Ou seja, tipicamente a atribuição, e aqui às vezes há muitos erros e há um exagero em tratar-se os polícias por bufos. Os bufos, no aprimoramento do termo, são aqueles que são informadores, aqueles que são colaboradores, e o CIS tem, como o SENASP anteriormente, tinha um leque muito amplo como qualquer serviço de inteligência de bufos, ou seja, informantes da polícia. Portanto, Ndambi seria, aparentemente, ou é ainda um bufo dos serviços de segurança. Agora, indo à questão concreta da recusa do habeas corpus, a mim não me surpreende por dois motivos. Do ponto de vista, e isto é uma heresia dizer do ponto de vista político, mas não somos ingênuos, há claramente políticas atrás de toda esta situação e da gestão dos próprios presos preventivos. Antes de outubro, me parece, não haverá uma alteração significativa da situação das prisões preventivas, de todos estes elementos e de outros casos que estão relacionados com a corrupção. Eu vejo todas as semanas vazamentos para a imprensa sobre se alguém está ilegalmente, se alguém não é bem tratado, a outra pessoa que dá aulas na prisão, portanto é muito bem comportado. Quanto a mim, isto são pressões dos advogados destas mesmas pessoas que tentam melhorar a imagem ou melhorar a situação ou criar uma situação de grande injustiça em relação aos seus próprios clientes. Por exemplo, há uma pessoa que não está presa, Renato Matoso. Há uma pressão enorme para que Renato Matoso seja recolhido aos calabouços. Bem, não é esse o entendimento da Procuradoria, mas o ponto de fundo é: temos que estar atentos a que há muitas manobras, há muitas pressões em relação a essas pessoas. Agora, sobre a questão de se negar o habeas corpus António Carlos do Rosário e a Gregório Leão, é óbvio que os crimes de que são acusados não foram cometidos no âmbito... E o tribunal são crimes comuns. Das suas funções. Ora, se a acusação é que se locupletaram com dinheiros de comissões, de subornos, isso não faz parte das atribuições de membros do Senado. Da mesma forma, e aí mais uma vez chama a colação Renato Matoso, a analogia para que Bruno Tandane fosse solto é exatamente o estatuto que é atribuído a Renato Matoso, porque o argumento não é o argumento oficial, uma vez que na acusação está muito claro que Renato Matoso é acusado de ter ficado com 2 milhões de dólares em subornos, mas, portanto, Bruno Tandane também deveria beneficiar de liberdade provisória, uma vez que, segundo os seus advogados, colaborou com a justiça. E aparentemente Renato Matoso também colaborou com a justiça, por isso que se faz essa analogia. Isso depende dos critérios e da análise do próprio juiz, que, como sabemos, tem poderes discricionários. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para alguns pontos da visita que o Presidente da República, Filipe Nunes, efetuou recentemente a Portugal. Fernando Lima, contrariamente à entrevista que o Presidente concedeu à Euronews, não foi muito bem recebido em setores críticos aqui em Maputo o desempenho do Presidente na entrevista que concedeu à RTP África e também à RDP África. Até que ponto terá falhado
a preparação daquela entrevista, sobretudo em questões previsíveis, tipo dívidas ocultas, a violência em Cabo Delgado. Foi um presidente que não se manteve sereno, descontraído e aparentemente estava muito nervoso. Bem, eu não tive a oportunidade de discutir isso com quem devia discutir para perceber melhor e por dentro o que de facto se terá passado. Estava em Lisboa na altura, mas não assisti à entrevista, mas claramente vi os resultados dessa entrevista. E quanto a mim, o erro crasso é que para qualquer político é completamente errado entrar numa situação de confrontação com os jornalistas. Goste-se ou não se goste dos entrevistadores, dos jornalistas, é perfeitamente errado, porque exatamente se entra ali num espaço muito complicado em que exatamente, e aqui a entrevista, quer queiramos, quer não, é sempre um espaço de confrontação, o entrevistado passa a estar do lado dos entrevistadores, e isso é mau, porque o entrevistado tem que sempre manter o seu espaço de manobra e exatamente não cair na área de influência dos entrevistados. Eu acho que o presidente Nyusi não tem muita experiência em relação a este tipo de entrevistas, a entrevistas mais exigentes, mais agressivas. Mas não é nenhum pecado um presidente ser treinado, passa a expressão, em relação a este tipo de confrontações. Isto faz-se em todo o mundo, e Moçambique não tem que ser a exceção. E nós já tínhamos visto que a entrevista ao canal de Moçambique não foi uma entrevista em que o presidente saiu particularmente bem. Eu tenho a minha própria interpretação daquilo que aconteceu, que é o seguinte: o presidente foi extremamente bem recebido em Portugal. Portanto, ele estava muito à vontade. Segundo, há esta falsa percepção de que falar para a RDP África e falar para a RDP, portanto a rádio, os serviços africanos da radiodifusão portuguesa, é como estar em casa. Aliás, as autoridades moçambicanas têm exercido sistemáticas pressões sobre estas duas instituições portuguesas, ao nível de quem pode ser correspondente, quem goza de determinados privilégios, formação profissional, e, portanto, o governo português, de algum modo, age com pinças no que respeita à comunicação social. Isto não significa que a RTP e a RDP tenham que prestar vassalagem ao governo de Moçambique e, especificamente, em relação ao presidente de Moçambique. Portanto, houve uma hiperreação, respostas com uma grande carga emocional, e que o presidente, noutras circunstâncias, responde com grande à vontade. Aliás, grande parte daquelas questões foram abordadas noutras plataformas e noutros fóruns, e nunca o presidente demonstrou particular nervosismo para explicar, por exemplo, a questão da transparência em relação aos apoios pós-IDAI. Isto foi sistematicamente uma questão que foi colocada em toda a visita e mesmo antes da visita, Fernando Lima, esta questão da transparência foi até levantada pelo próprio governo
durante todo o processo na Beira, por exemplo. Absolutamente, mas todos os temas sem exceção, a questão do Américo Sebastião, tinha havido inclusivamente uma audiência aqui em Maputo com a senhora Salomé Sebastião e o seu filho. A situação da violência em Cabo Delgado. Da violência em Cabo Delgado. E também a questão do Amad, do Amad Abubacar. Claro. Então, digamos que algo ao nível emocional, esta entrevista não correu nada bem. E no contexto em que estamos, também é óbvio que teria que ser explorado. Nós estamos num ano eleitoral, há um confronto de forças políticas em Moçambique, portanto, se o Presidente comete uma gafe, isso tem que ser explorado claramente, e, por outro lado, também temos um ponto muito específico em relação à Frelimo, que há setores que claramente contestam o atual Presidente, a começar pelos indivíduos que são os defensores das dívidas ocultas, que batem palmas cada vez que o Presidente diz algo que não está nos cânones tradicionais ou comete uma eventual gafe. Portanto, para mim é perfeitamente normal que tivesse havido este aproveitamento político. É assim que acontece em todas as democracias e, portanto, Moçambique não pode ser uma exceção. Agora, tenho ouvido outras coisas que já me parecem extrapolações um bocadinho exageradas, nomeadamente dizer porque é que têm que ser jornalistas portugueses a colocar essas questões. Ora, os jornalistas moçambicanos, e honra seja feita ao editor do canal de Moçambique, fez todas essas perguntas. Não vimos as imagens, não vimos se o jornalista estava irritado, estava agressivo, mas essas mesmas perguntas foram feitas e as respostas valem o que valem. Aliás, a entrevista foi pedida e a presidência aceitou. Não foram os jornalistas que foram invadir o hotel do Presidente a obrigá-lo a responder. Claramente não, mas ainda existe outra interpretação, que é, e penso que não estou a revelar nenhum segredo, a própria RTP, a partir de Maputo, gostaria de ter entrevistado o Presidente, e não tirando nem uma pontinha ao mérito das duas jornalistas que entrevistaram o Presidente, certamente que o clima à volta de uma entrevista em Maputo pela RTP e por correspondentes que estão aqui no terreno e vivem o dia-a-dia, a realidade de Moçambique, certamente que seria uma entrevista diferente. Mas é assim, não é o Presidente que decide sobre essas coisas. Existe todo um aparelho à volta na Presidência e à volta do Presidente que tem que tomar este tipo de decisões, e, portanto, optou-se por uma entrevista em Lisboa e não uma entrevista em Maputo. É importante referir que não foi a única entrevista que o Presidente deu em Portugal. Falou com a Lusa, falou com a Euronews, e não me parece que tenha havido nada de particular realce nessas duas entrevistas. É curioso que agora a entrevista que o Presidente concedeu à Euronews está a ser muito repetida cá em casa, é uma espécie de... Eu diria que isso parece-me já uma entrevista de contra-propaganda, que é para mostrar que afinal o Presidente também tem à vontade perante as câmaras de televisão. E eu não tenho dúvidas que tem essa vontade. Aliás, o Presidente esteve muito bem em todas as suas aparições públicas em Portugal, com meios exigentes
de empresários, sabemos da grande capacidade comunicacional do presidente português. Filipe Nyusi esteve, por exemplo, no Fórum Europa-África, e exatamente havia uma jornalista portuguesa, a Cristina Esteves, que fazia perguntas ao Presidente, e ele respondeu com grande à vontade, nomeadamente sobre as questões das ajudas, sobre roubos das ajudas, desvios e roubos das ajudas, e o Presidente, inclusive, tomou a iniciativa de dizer que no seu próprio helicóptero, quando visitou pela primeira vez a vila do Buzi, as pessoas retiraram todos os bens que havia no helicóptero, e ele questionava se de facto pessoas famintas, o facto de terem retirado toda a alimentação que havia no helicóptero, se devíamos considerar aquelas pessoas como ladrões de comida ou como um desvio verificado a partir do próprio helicóptero presidencial. Outro ponto vamos tocar no encontro com a comunidade moçambicana residente em Portugal. Também houve uma tentativa de transformar o encontro em uma onda vermelha. Bem, penso que está na moda. Acho que os militantes do Partido Frelimo gostariam de transportar para Lisboa as ondas vermelhas que têm acontecido aqui em Moçambique. Isso não aconteceu porque a comunidade moçambicana em Portugal, como em todo o lado, como aqui no próprio país, é composta por pessoas de partidos, por pessoas que não têm nenhum partido, e portanto seria um grande erro transformar um encontro com a comunidade num encontro de apoio à Frelimo, ou de expressão de apoio ao Presidente por parte do setor da comunidade que apoia o Partido Frelimo. Foi-me explicado que o Presidente, quando tomou conhecimento dessa situação, ele próprio achou incorreto que fosse feito este aproveitamento político. Mas todo o encontro com a comunidade não foi um encontro de recolha de votos para o Presidente, e sabemos que Portugal é um dos poucos países onde os moçambicanos podem participar nas eleições gerais e nas eleições presidenciais. Mas todo o encontro decorreu num ambiente bastante crítico, ou seja, em nenhum momento o Presidente deu aquele tipo de respostas que a comunidade vai dizer este é um Presidente simpático, é o nosso Presidente, diz sempre que sim a todos os nossos pedidos. Antes, pelo contrário, foi quase tudo ao contrário, à exceção, e aparentemente isto é um facto, dentro de algumas semanas, os moçambicanos que residem em Portugal terem a sua vida facilitada com o acesso a documentos biométricos a partir da Embaixada de Moçambique, nomeadamente os seus BIs e também os seus passaportes, que podem ser emitidos a partir da representação diplomática de Moçambique em Lisboa. Também cá em Maputo, enquanto decorria a visita em Portugal, correu um rumor sobre uma espécie de boicote dos empresários que até pagaram o seu lugar na mesa. Como é que viu isso, Fernando? Bem, há dois momentos, parece-me haver dois momentos importantes nesta questão dos empresários. Claramente, caiu muito mal aquele comentário sobre os lobistas, embora saibamos que isso é verdade. Há muita, no meio empresarial, o ministro
da Indústria e Comércio não goza de grandes simpatias, porque está sempre a falar dos empresários de cartão de visita, mas também sabemos que há empresários de cartão de visita. De qualquer forma, e ao contrário daquilo que eu vi já referenciado, o Presidente não apresentou os empresários como lobistas. Falando com os empresários, disse que deveria haver uma diferença entre empresários e lobistas. O que me parece correto, porque uma coisa são empresários, outra coisa são lobistas. Ou, se quisermos, existem indivíduos que são profissionais do lobby, embora em Moçambique ainda não é reconhecido o lobby como uma profissão. Este é um momento. Portanto, havia claramente esse mal-estar, havia muitos empresários que não gostaram daquele comentário sobre os lobistas, mas também, no mesmo tom, e porque a delegação presidencial, de algum modo, estava preocupado com os custos do banquete, e também dentro de um princípio que há uma separação entre aquilo que é considerada a delegação oficial e a delegação que é liderada pela CTA. Cada um dos empresários que esteve presente no banquete teve que pagar 150 euros pelo seu lugar, ou seja, nos Estados Unidos diz-se cada prato, o prato na mesa com o Presidente tem um certo preço. Isto é normal acontecer nos Estados Unidos. Essa prática foi também feita em Portugal, nomeadamente no banquete que Filipe Nussi ofereceu a Marcelo Rebelo de Sousa. Fernando, vamos agora fechar com o outro tema, que são os dados do Instituto Nacional de Estatística, que desmentem a CNE e STAI. E o INE publicou, ou melhor, enviou ao STAI os dados, e publicou também na sua página os dados, sobretudo do recenseamento da população, e que mostram que em Gaza o eleitorado real é inferior ao declarado pelo STAI e CNE em quase 300 mil. Mas outros setores já apareceram a reagir, são setores muito próximos, setores governamentais, que é preciso um estudo mais aprofundado sobre este fenômeno de Gaza. Pode ter havido um regresso massivo de imigrantes da África do Sul e de outros locais que baralharam estes números. É brincar também com a inteligência das pessoas, Fernando. Não, isto é vergonhoso. Se os porta-vozes do CNE e do STAI tivessem vergonha na cara, se os responsáveis dessas duas instituições tivessem um pingo de vergonha, mal estes dados foram divulgados, deviam apresentar as respectivas demissões. Mas em Moçambique nós sabemos que ninguém, ou quase ninguém, renuncia ao cargo ou apresenta demissão. Estão sempre à espera que alguém o venha Aliás, admitir. A Renamo exigiu em carta a demissão. Corretamente exigiu a demissão do diretor do STAI. A Renamo Mas seria uma espécie de confissão o exonerar o diretor do STAI nessa altura? Francisco, independentemente de poder haver dúvidas sobre os números do Instituto Nacional de Estatística, a questão é que os números são contundentes. Não estamos aqui a falar de meia dezena de números que, aliás, os próprios censos populacionais reconhecem uma margem de erro. Ora, quando a margem de erro entre os números do STAI e os números do INE chega aos 330 mil eleitores a mais e a favor do STAI, alguma coisa aqui anda mal. Mas todos os dados do censo populacional
mostram uma certa coerência, nomeadamente maior fertilidade, não vou dizer fertilidade, mas maior população infantil nas províncias do Norte, nomeadamente no Niassa, na Zambésia, em Nampula, o que é tradicional, uma população ligeiramente mais envelhecida em Inhambane, em Maputo e em Gaza. O fenómeno do crescimento populacional que quase foi estagnante ao nível da cidade de Maputo. Sabemos do fenómeno migratório da saída de novas famílias da cidade de Maputo para se fixar nos arredores, que territorialmente é definido como pertencente à província de Maputo. Portanto, há como que uma coerência em relação aos números que são apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. Ora, aquilo que parece uma questão de extraterrestres é exatamente os números que foram encontrados pelo STAI. É uma vergonha, é um escândalo, e é um escândalo em que todas as instituições moçambicanas se devem envergonhar de como foi possível fazer esta manipulação de números. E quando eu digo na vergonha, também se deve incluir o MDM e a RENAMO, porque é verdade, sim, eu sei que os poderes da RENAMO e os poderes do MDM não são idênticos aos poderes que a Frelimo e o governo detêm nestas duas instituições, mas eles assistiram a toda esta manipulação. A toda esta manipulação. Como resultado desta situação, o número de assentos em Gaza aumentou 8 lugares, quando, em função dos números, devia baixar dos números do INE, e tendo em consideração que 100% da população potencialmente votante, portanto, todo doente iria votar, Gaza perderia um lugar. E esta é a parte mais escandalosa, porque vai ser muito difícil mexer nestes números de assentos, porque aquilo que vai acontecer nas eleições são dois os cenários possíveis, com estes 330 mil fantasmas. Ou vai haver um enchimento massivo das urnas, não apenas naqueles distritos habituais, tipo Manjacás, Chiqualaquala, Massangena, Pafuri, Mapai, que são zonas de mais... Mas isso mostra que, por exemplo, a sociedade civil ou a própria oposição tem um trabalho acrescido, que é vigiar... Não, eu estou a imaginar que todas estas organizações que se preparam para fazer observação eleitoral vão virar os seus canhões para Gaza, exatamente para a batalha do enchimento ou não enchimento das urnas. Por outro lado, o cenário, se não houver enchimento de urnas, a província de Gaza corre o risco de ter uma abstenção atípica. Porquê? Porque o seu padrão de absentismo vai ser muito diferente de todas as outras províncias, uma vez que os fantasmas, teoricamente, não vão votar. Portanto, certamente que a província de Gaza vai ser alvo de um grande escrutínio no dia das eleições. E independentemente dos fantasmas ir ou não votar, os assentos estão lá. Essa é a parte que tenho a sensação que vai ser muito difícil alterar, apesar de todas essas evidências factuais. Aliás, é interessante o timing da resolução ou do acórdão do Conselho Constitucional, que não quis conhecer os factos, mas se baseou
como habitualmente e como já nos questões habituou processuais. em questões processuais, se o protesto deveria ser junto do distrito ou junto da província e não junto do Conselho Constitucional, ou seja, recusando conhecer os elementos de facto que motivaram o protesto da Renamo, e alguns dias depois vem a lista do INE, que também, voilá, já estava com o STAI desde o final, final do mês de maio. E essa é a pergunta que não quero calar, porque só agora? Certamente que esta telenovela não está encerrada. Aliás, Francisco, mencionaste aqui a questão deste retorno massivo de mineiros, mas é assim, nem o retorno massivo de mineiros dava para alterar estes números, porque as estimativas do número de mineiros são 50 mil pessoas. Ora, estamos a falar de um universo de 330 mil. Quer dizer, alguém ou bebeu muito quando estava a fazer os números de acrescentar mais uns pozinhos aqui para esta ou para aquela província, mas 330 mil é um grande atrevimento, e por isso que também aumentou a natureza do escândalo em relação aos números de Gaza. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para a entrevista que o padre Filipe Couto concedeu esta semana ao semanário Savana, também alguns pontos da visita que o Presidente da República recentemente efetuou a Portugal. Comentamos sobre a carta que Manuel Chang escreveu para o Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul, e fechamos com estes dados e estes escandalosos números de recenseamento eleitoral na província de Gaza. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.